A maneira como você está trabalhando hoje, de fato faz sentido com quem você é hoje? Quando eleva a percepção de valor do mercado sobre a minha jornada profissional, o que acontece naturalmente? O mercado começa a estar mais disposto a, inclusive, pagar mais pelos meus serviços. Não adianta também só a gente definir o público ideal e não souber comunicar isso, e não souber mostrar o valor de se contratar um profissional especialista como que você se tornou. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Da Mente ao Ambiente. Eu sou a Priscila Benck, sou arquiteta, especialista em neurociência e comportamento e também sou consultora internacional de qualidade em escritórios. E o meu convite, através desse podcast, é que a gente possa ter conversas profundas sobre a relação entre os ambientes físicos, arquitetura, design de interiores e também sobre pessoas, sobre comportamento humano, sobre saúde mental, sobre carreira. De que forma que os ambientes físicos realmente impactam no nosso desenvolvimento? E se a gente conecta ao nosso desenvolvimento profissional, de que forma que os ambientes impactam na nossa carreira? Então, esse podcast, que é realizado pela empresa Qualidade Corporativa, empresa que eu fundei, com o objetivo de ampliar a consciência das pessoas sobre um olhar ainda mais profundo e mais estratégico para os ambientes físicos, para que eles apoiem o nosso próprio desenvolvimento profissional. Então, esse podcast é para você pensar na sua própria carreira, no seu próprio negócio, assim como se você está dentro de uma organização que possa levar esse tema também para a própria organização, para que a partir de ambientes físicos mais humanos a gente possa aí ter uma performance ainda melhor de todos os profissionais. E nessa temporada, então, o nosso tema central é de fato olhar para dentro, para a sua carreira, para o seu desenvolvimento profissional e entender de que forma que você pode melhorar, inclusive, a sua performance a partir de algumas estratégias, incluindo o próprio ambiente ao seu redor. E nessa temporada, se você assistiu os episódios anteriores, eu estava, inclusive, em um outro cenário. A gente fez essas gravações no Spa do Vinho, que é um lugar belíssimo na Serra Gaúcha, e inclusive eu tive o privilégio de receber alguns convidados nos episódios anteriores que abriram os bastidores da sua própria carreira. Esses convidados, mentorados, alunos meus, pessoas que eu tenho o privilégio de acompanhar no dia a dia profissional e que se dispuseram a contar então um pouquinho sobre como que eles estão desenvolvendo a sua jornada profissional. Muitos deles na área da arquitetura, do design de interiores, mas eu acho que vale essas reflexões que eu vou fazer a partir de agora, a partir dessas conversas, para qualquer profissional de qualquer área. Então, se você atua na arquitetura e no design, fique aqui, mas se é de outras áreas, fique também, porque eu recortei 6 principais insights que eu quero muito dividir com vocês nesse episódio final, então, desta temporada. Para a gente começar, então, essa reflexão, eu preciso trazer um assunto que apareceu em todas as conversas com os meus convidados e também que tem muito a ver com a minha própria jornada profissional. Para a gente, de fato, criar uma estratégia de negócio assertiva, a gente precisa primeiro olhar para dentro. Autoconhecimento é fundamental que faça parte do desenvolvimento da sua carreira. E eu digo isso especialmente porque, às vezes, eu vou trazer aqui a minha própria história. A minha escolha profissional, eu escolhi arquitetura e design há muitos anos atrás. E talvez lá naquela época, quando eu entrei no vestibular e escolhi arquitetura, eu nem imaginava que hoje eu ia estar aqui gravando um podcast sobre a relação entre ambiente físico e comportamento humano. Porque ao longo da vida, ao longo da nossa jornada, a gente vai mudando os nossos interesses, a gente vai descobrindo, muitas vezes dentro da própria área que a gente se formou, outras oportunidades de atuação profissional. Só que isso só acontece se a gente consegue, ao longo da nossa vida, parar em alguns momentos e olhar para dentro e entender que, tá bom, hoje eu sou uma Priscila diferente da que entrou na faculdade querendo fazer projetos de arquitetura. Então aqui já fica um convite para você refletir. A maneira como você está trabalhando hoje de fato faz sentido com quem você é hoje? Com os seus interesses de hoje? Com as suas expectativas que você tem hoje? Essas reflexões, quando a gente para e olha para dentro e começa a entender, tá bom, eu mudei, eu tenho novas forças, novas habilidades e talvez eu possa inclusive aplicar isso no meu próprio negócio.
Os meus convidados, a Fernanda Familiar, Marcelo Louro, Paola Klein, que vocês ouviram nos episódios anteriores, todos eles também passaram por momentos de olhar para dentro. Aliás, isso eu aplico com todos os meus mentorados, vão começar analisando as suas próprias forças, os seus próprios diferenciais. E daí sim a gente desenha um planejamento estratégico para sua carreira, porque senão não é sustentável. Para ser gostoso o trabalho, para o trabalho deixar de ser trabalho, ele precisa estar alinhado com quem você é. Então esse é o primeiro ponto. Se você está me ouvindo nesse momento, está acontecendo algum tipo de desconforto na sua jornada profissional, pare e olhe para dentro. Fica esse convite. Pare, entenda suas forças, seus diferenciais, suas habilidades naturais e se permita mudar se for necessário. Um segundo ponto que também a gente abordou, né, nesses últimos episódios, tem a ver com a questão da escolha do nicho de atuação profissional. Quando você tem clareza de quem você é e o que você deseja, também começa a ficar mais claro uma outra questão. Com quem você quer trabalhar? Que tipo de cliente você quer atender? Porque sim, você pode escolher o seu cliente. E isso dentro do universo da arquitetura do design de interiores é até um pouco estranho, porque o mais comum é a gente simplesmente vender projetos, vender consultoria para qualquer pessoa que chega. E muitas vezes, inclusive, dentro deste setor, acontecem negócios a partir de indicações. Então, você fez o projeto para casa de uma família, essa pessoa tem uma empresa, ela te chama para fazer a empresa, aí um cliente dessa empresa que fica sabendo que você fez aquele projeto, ele te indica, e daí daqui a pouco você está fazendo uma outra coisa diferente, e acontecem os negócios a partir de indicações. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, inclusive isso valida o quanto as pessoas acreditam no nosso trabalho, confiam no nosso trabalho. Mas quando você começa a ter uma atuação com públicos muito diferentes, começa a existir até uma certa confusão na forma como você se posiciona no mercado. Tá bom, mas você faz projetos residenciais, ou projetos corporativos, ou faz clínica, ou faz hospital veterinário, ou faz supermercado? Porque eu já fui assim, gente, eu já fui essa pessoa que fazia de tudo um pouco. E além de criar essa confusão sobre como que o mercado me enxergava, eu também me sentia muito insegura. Porque quando você quer fazer de tudo um pouco, e são processos completamente diferentes, é óbvio que talvez venha aquele sentimento, e quem é profissional responsável já deve ter passado por isso, aquele sentimento de insegurança. Mas será que eu sei o suficiente? E quando acontece isso, quando a gente começa a ficar insegura no nosso processo de projeto, na nossa atuação profissional, isso chega no cliente. E daqui a pouco, não é quase que a gente que está fazendo o projeto, é o cliente que está fazendo o projeto e a gente está lá passando a limpo as decisões que ele toma. Quando, na verdade, tem que ser o contrário. Então, essa ficha me caiu um tempo depois de formada e eu passei a entender o quanto que se eu me especializasse em uma área, eu conseguiria, de fato, entrar de cabeça nisso e ter muito mais clareza sobre como que eu iria me posicionar no mercado, me valorizar no mercado. E isso passou a me dar muito mais segurança na forma de projetar, na hora de atender os meus clientes. E esse foi um dos pontos que eu conversei tanto com o Marcelo, com a Paola, com a Fernanda, o quanto foi importante na jornada deles eles escolherem esse público com quem que eles gostariam de trabalhar. E quando a gente fala de nicho, nichar, né, e pode até vir uma estranheza, mas será que daí eu não vou fechar a porta para outras áreas? Tem conta para pagar, tem um boleto para pagar. E sim, eu entendo isso, porque eu também já vivi isso. Mas a gente precisa ter clareza que nichar não é se limitar. Inclusive, quando a gente começa a se aprofundar no nosso público, começa a acontecer uma outra coisa. Eu já estou indo para o terceiro ponto aqui da nossa discussão. Você começa a ter diversas ideias de tipos de serviço diferente que você pode oferecer para esse público, a partir do seu conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Quando eu decidi me especializar em arquitetura corporativa, eu fui estudar esse assunto, saí do Brasil para fazer esse estudo, voltei com um olhar completamente diferente sobre a forma de projetar uma empresa, uma sede para uma empresa, pensando realmente nas pessoas. Comecei um posicionamento muito claro nessa área, eu sabia quais eram as empresas que eu queria atrair para gerar essas oportunidades de negócios. E depois de começar a atuar com essas empresas, eu comecei a me dar conta e mergulhar no universo delas, eu comecei a me dar conta
que eu poderia ajudá-las de outras formas que não era só fazendo projeto. Então, eu comecei a entender que, em alguns casos, eu poderia oferecer uma consultoria, um serviço mais rápido, mais enxuto, com um ticket mais baixo, que inclusive se tornou uma porta de entrada depois para projetos. Eu também comecei a entender que eu poderia fazer consultoria de pós-ocupação, e Marcelo também trouxe isso numa conversa, porque é um serviço que ele também desenvolve. O que é uma consultoria de pós-ocupação? É você voltar no escritório, independente do nicho, depois de realizado o projeto, e entender como que as pessoas estão usando esse espaço. Isso também pode ser um serviço que você pode vender. Assim como, dentro das organizações, eu passei a entender que eu poderia vender treinamentos para ajudar os colaboradores a utilizarem melhor do ambiente físico para sua performance. Então, veja, quando você toma uma decisão sobre um nicho específico para atuar, tem clareza deste público, você começa a ter ideias de outros serviços. Isso é incrível. Então, nichar não é se limitar, pelo contrário, te abre um leque novo de possibilidades que talvez você nem tinha imaginado que poderia incluir, inclusive, no seu escopo de serviços. Depois, então, falamos aqui já, primeiro ponto, só recapitulando, questão do autoconhecimento, olhar para dentro. Depois, a partir disso, escolher o seu público, ter clareza do seu público, realmente entender qual é o nicho de atuação profissional que você quer entrar. E o terceiro ponto, a partir disso, você consegue desenvolver novos serviços. Surgem novas oportunidades de negócio para você. Um quarto ponto, que também apareceu ao longo de muitas dessas conversas, foi que esse nicho, essa escolha de nicho, essa decisão de trabalhar com um público específico, ela não precisa acontecer do dia para a noite. Isso não significa que agora, então, você vai deixar de fazer todos os outros projetos para escolher um único público para atender. Essa escolha e essa decisão, ela pode acontecer de uma forma leve. Ela pode acontecer em fases. Então, você pode começar um posicionamento nichado, você pode começar estrategicamente a mostrar para o público nas redes sociais, projetos que você desenvolve com aquele público-alvo que você deseja seguir. Mas nos bastidores, talvez você vai continuar ainda fazendo outros tipos de projeto e está tudo bem. Para mim também foi assim. Existe um tempo, uma transição, até a gente conseguir, de fato, ter um posicionamento tão claro que os clientes que vão começar a chegar até nós vão ser, de fato, nosso cliente ideal. Então, se permita entender que é possível ter este tempo de transição. Mais um ponto que eu anotei aqui, o nosso quinto insight, então, a partir desses aprendizados com os nossos episódios anteriores, tem a ver com a percepção de valor no mercado. O que significa isso? A partir do momento em que você olha para dentro, então, como já falamos, entende com quem você quer trabalhar, cria uma estratégia de posicionamento, de comunicação para atrair este público, naturalmente, o mercado começa a te enxergar como um especialista, começa a ter clareza dos teus diferenciais. E isso, inclusive, quando a gente faz de uma forma realmente estratégica, a gente consegue se colocar numa posição, inclusive, de autoridade dentro do nicho. Falamos sobre isso nos episódios anteriores. É muito mais fácil você construir toda uma jornada de autoridade dentro de um nicho específico do que querer ser uma grande autoridade dentro de um grande setor, por exemplo, a arquitetura. Como é que eu vou me tornar uma grande autoridade dentro de um setor da arquitetura? É muito mais fácil eu fazer isso nichando, né? Me tornar uma autoridade dentro da arquitetura corporativa, por exemplo, ou dentro da arquitetura hospitalar, ou dentro da arquitetura residencial. Então, quanto mais eu consigo nichar, mais fácil é de eu criar esse posicionamento e me tornar uma autoridade no setor. E daí, qual é essa consequência que é extremamente positiva? Quando eleva a percepção de valor do mercado sobre a minha jornada profissional, o que acontece naturalmente? O mercado começa a estar mais disposto a, inclusive, pagar mais pelos meus serviços. Faz sentido isso para você? Se você vai consultar uma dor no joelho que está sentindo com um médico, um clínico geral, talvez na sua mente, inclusive, você já sabe aproximadamente quanto custa uma consulta com um clínico geral. Agora, se você quer resolver o seu problema do joelho com um médico especialista em joelho, você também já tem na sua mente um ticket superior
mais alto do que o clínico geral. A mesma coisa vai acontecer no seu setor de atuação profissional. Se alguém vai buscar um especialista em arquitetura corporativa, sabe que a pessoa só faz isso, ela está muito mais disposta a pagar um ticket maior do que alguém que vai buscar um profissional, um arquiteto generalista. Então, essa clareza no seu posicionamento, porque precisa existir clareza no seu posicionamento, é o que vai influenciar na percepção de valor do mercado sobre a sua prática profissional. Lembre disso. Não adianta também só a gente definir o público ideal e não souber comunicar isso, e não souber mostrar o valor de se contratar um profissional especialista como o que você se tornou. Então, esse ponto a gente falou muito. Todos os meus mentorados trabalham muito também a questão do posicionamento, porque é isso que de fato vai influenciar lá na contratação deste público. E por fim, o sexto insight que eu acho que vale a gente trazer aqui, que também foi falado nos episódios anteriores, tem a ver com o seguinte: no momento em que você começa a se especializar num nicho, que você começa a construir uma autoridade nessa área, sabe o que começa a acontecer também? A gente começa a formar parcerias com outros profissionais que também têm clareza do seu público, mas que atendem o público de uma forma diferente. Então, dentro da arquitetura corporativa, o que eu comecei a fazer quando eu comecei a me posicionar com mais clareza sobre este público, sobre as empresas para quem eu queria atuar? Eu fui buscar profissionais parceiros que pudessem me apoiar. Por exemplo, um profissional de segurança do trabalho é um parceiro, ele também atende empresas, também tem um olhar sobre a saúde, sobre a segurança das pessoas. Então, é um excelente parceiro para eu me conectar. Da mesma forma, um profissional de RH, por exemplo, também é um grande parceiro para mim, porque ele está lá cuidando das pessoas, pensando nos colaboradores. E se eu chego com valores alinhados a esse, quando os profissionais veem que existem valores alinhados, aí sim começa a existir uma parceria que faz sentido. Então, pare agora e pensa, dentro do seu próprio segmento, da sua escolha, desse seu público ideal, quem mais está atuando já com esse público? Quem mais tem contato com esse público? Essas pessoas, elas podem, inclusive, te indicar, ou você pode fazer uma parceria de atuação profissional, por que não fazer uma consultoria conjunta com algum profissional parceiro? Isso já acontece, e vocês também conheceram esses meus convidados nos episódios passados que contaram um pouquinho sobre isso. A Fernanda trouxe a questão de estar hoje, ela tem parceria hoje com profissionais da área da psicologia, da neurociência, que apoiam o trabalho dela, que falam sobre o trabalho dela para os clientes, que é o público-alvo dela. O Marcelo também está com uma atuação muito clara na área corporativa e também consegue se conectar e formar parcerias com outros profissionais que também atuam nessa área. Então, dessa forma, a gente consegue ir expandindo essa nossa percepção de valor cada vez mais. Então, crie dentro do seu segmento uma rede de profissionais parceiros, onde possa existir essa colaboração, um indicando o outro, ou mesmo se desenvolver serviços em conjunto para melhor atender este mercado que você escolheu atuar. Então, fazendo um resumo de tudo que falamos aqui, e para fechar essa temporada, esse olhar profundo sobre a carreira, a sua carreira. Primeiro, começa olhando para dentro. Sinta o teu coração, veja o que faz teus olhos brilharem. Esse é o caminho para você. Segundo ponto, nichar, escolher o seu público, ou escolher qual a bandeira, qual a transformação que você quer levar para o mercado. Para daí sim a gente conseguir se aprofundar tanto no público. E terceiro, desenvolver novos serviços, que muitas vezes nem são tão óbvios ainda, mas que podem super contribuir com o mercado que você escolheu atuar. E depois entenda que fazer uma escolha como essa, escolher o público, tomar uma decisão sobre um nicho específico, não precisa acontecer do dia para a noite. Pode ter um tempo de transição, essa transição ela pode ser gradual. Para daí, quinto ponto, entender que um posicionamento claro impacta diretamente na percepção de valor do mercado e, consequentemente, no seu ticket, do seu serviço que você vai oferecer. E o sexto ponto que falamos, tenha uma rede de parceiros. Quanto mais clareza você tiver sobre o seu público, mais fácil vai ser de buscar esses profissionais que vão te apoiar e talvez podem ser seus parceiros de negócio também. A partir desses insights, espero que você possa refletir ainda mais sobre a sua própria jornada profissional.
E fica o convite para que você possa seguir conosco na nossa próxima temporada. Vem aí novos episódios, novos convidados, envolvendo as temáticas de carreira, de universo do trabalho e também de ambientes. Fique comigo e te espero no próximo episódio. Um grande abraço.